Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. O Sindasp que está ao vivo no Floripa em Foco, toda terça-feira, a partir das 2h30. E é com muito prazer que a gente recebe nesta semana, mais uma vez, a doutora Caroline Schwartz de Almeida. Tudo bem, Caroline? Bem-vinda. Tudo bem, Silvio. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes aqui no estúdio. Boa tarde aos telespectadores e aos internautas que nos assistem no YouTube, enfim, em outros momentos que não aqueles ao vivo. Isso. E, inclusive, eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para uma trabalhadora que enviou um e-mail comentando de um programa que assistiu aí fora do horário ao vivo. Do Sindasp? Do Sindasp, isso. Olha, o nome dela é Bianca da Silva Vieira. Bianca da Silva Vieira. Boa tarde, Bianca. Boa noite, boa madrugada. Obrigado pela audiência. E ela é da onde? Ela é de São José. São José, aqui da grande empresa de São José. Mas já assistiu pela internet, Já assistiu pela internet. Porque a TV Floripa, a NET Florianópolis, só pega em Florianópolis. Por isso que se chama NET Florianópolis. Né? Sim. E a gente justamente transmite pela internet para poder chegar a pessoas que nem a Bianca. Olha que legal. Repercute, então. Repercute. Não, repercute bastante, inclusive no interior, enfim, Chapecó, São Miguel, o pessoal assiste bastante também. E quer dizer que estamos indo pelo caminho certo, que essa é um canal interessante de informação e que a gente consegue divulgar o que está sendo feito aí no Sindasp, enfim, e alguns assuntos relevantes dos trabalhadores. E não há outro canal, né? A gente pode sentir orgulho em dizer isso, né, doutora Caroline? Não há outro canal que faça isso, que leve informações da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. A maioria quer vender pizza, tênis, ingresso, enfim. Enfim, doutora Caroline Schwartz. Schwartz, de Almeida, advogada do Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores na SIDASC, na EPAGRE, na Codesc, na Codesc, Santur. Aqueles lá dos alimentos, dos vegetais. Sim, aqueles lá. Não é Bacen, eu sempre... SEASA, muito bem, eu até vou anotar porque eu sempre esqueço do SEASA. É uma categoria bastante grande, né? E tem as empresas que nós dizemos que é da base privada, mas, enfim, a representação do Sindasp são todos os trabalhadores em empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. E dentro disso, há trabalhadores em empresas públicas e há aqueles trabalhadores de empresas privadas. Isso, os que trabalham para o governo ou para a iniciativa privada. Isso, e aí temos aí as empresas de cobrança e uma série de outros escritórios aí de contabilidade, enfim, algumas outras atividades relacionadas à representação. Sim. E dentro do público que o Sindasp representa, que são os trabalhadores públicos, também tem umas divisões ali, umas categorias laborais, né? Tem os que são concursados efetivamente, tem os terceirizados e tem... Quantas categorias tem dentro do serviço público? A representação do Sindasp são os servidores públicos seletistas. Da CLT, da CLT, carteira. São regidos pela CLT, não são regidos pelo Estatuto do Servidor Público, digamos assim. Não é uma lei própria, quer dizer, é uma lei própria, mas não é a lei própria dos servidores públicos. É uma lei que é uma consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, que é um apanhado de leis, é como se fosse um código. Então, eles são regidos pelo instrumento da CLT e não pela lei específica dos servidores públicos. Então, são trabalhadores que fizeram concurso público e que todo o regramento está disposto na CLT e, no caso, nos acordos coletivos, também dá direito a eles. São os estatutários, um estatuto específico. São os seletistas. Os seletistas, da consolidação das leis do trabalho, exatamente, que tem carteira profissional assinada. Isto. Esses estão sujeitos, regidos pela CLT, dentro do serviço público. Estamos falando dos servidores públicos. E os estatutários, então, o que caracteriza o estatutário? O estatutário, como eu falei anteriormente, são aqueles trabalhadores que são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Qual é
a regra que eles devem ler para entender os seus direitos e deveres. O Estatuto do Servidor Público. Quais são as regras que os trabalhadores, os servidores públicos seletistas devem ler para entender os seus direitos e deveres? É a CLT e os acordos coletivos de trabalho que são fechados entre as empresas públicas e os sindicatos da categoria profissional. Os acordos coletivos acontecem com os seletistas. Com e os os seletistas. estatutários... Tem uma lei própria que vai reger esta relação de trabalho. E aí é uma lei própria para Santa Catarina ou existe uma lei nacional para o país inteiro? Geralmente cada estado tem a sua lei própria. Ou pelo menos as suas variáveis, as suas variantes. Muito bem. E tem uma terceira categoria, né? Não dá para deixar ela sem ser tocada dentro do serviço público. Tem o estatutário, o seletista e tem um pequeno vírus que está se alastrando assim, que são os terceirizados. Não os terceirizados, o vírus. A terceirização, vamos chamar de virulenta, né, doutora? Também é uma categoria laboral. São trabalhadores... mas são trabalhadores que trabalham, digamos assim, nas empresas públicas, que não fizeram concurso público, em princípio, e que muitas vezes podem estar exercendo atividade fim da empresa. Ou seja, não é feito irregularmente o concurso público e esses trabalhadores servem como mão de obra, às vezes mais barata para o Estado, porque o Estado também é um empregador, para que paguem valores menores para esses trabalhadores e acabam não contratando trabalhadores via concurso público. Além de subremunerados, também muitas vezes subqualificados. Também, infelizmente. Subtreinados, subequipados, aparelhados. Isso. Né? É claro que nós estamos falando do que não deveria ser. O que deveria ser seriam terceirizados para atividades não fins da empresa, digamos, vigilância, limpeza e etc., que não são atividades fins, geralmente, dessas empresas públicas. E por que não pode ser atividade fim? Qual é a implicação de... Porque, em linhas gerais, esses trabalhadores estariam ocupando um espaço, um emprego, digamos assim, de um trabalhador que deveria ser concursado. E geralmente recebem valores menores, porque eles não recebem aqueles valores que deveriam receber. Pela qualificação, pela periculosidade. Sim, exato. Então são trabalhadores, às vezes, à margem das empresas, que recebem valores menores e que têm um outro tipo de regramento. Que não são beneficiados, muitas vezes, com os acordos coletivos da categoria. E se ele for exercer atividade fim, caracteriza esse vínculo estreito com a empresa, com o contratante? Sim, aí caracterizaria, se for provado, e geralmente isto é um processo judicial, onde se elenca uma série de provas em que esses trabalhadores precisariam comprovar que a atividade que estão exercendo é a atividade fim da empresa. Se o juiz entender que eles estão exercendo essa atividade fim, eles não serão automaticamente aprovados no concurso. Não é isto. Quer dizer o quê? Que eles irão receber todos os direitos daqueles que foram contratados via concurso. Mas eles não passarão a ser concursados. Só aquele direito que eles deixaram de receber pecuniário e às vezes declaratório. Não muda de categoria, passa de terceirizado para seletista. A condição dele de terceirizado, dessa condição de terceirizado não irá modificar. Mas a gente até pode falar sobre um programa específico dos terceirizados, porque infelizmente é uma coisa que ocorre e há um desvirtuamento do significado da terceirização no serviço público. Hoje o que nos traz aqui um outro assunto. Um outro que é assunto. A estabilidade. Um outro assunto. Inclusive, até convido os trabalhadores a lerem o último boletim do Sindasp e vou tomar a liberdade aqui de ler um trecho, né? Que é dito assim: além das fusões e desestruturações das empresas, o governo estuda a redução de pessoal. Esse pacote de medidas econômicas. Esse pacote de medidas. Despedir gente. Isto. Então, o que foi dito pelo coordenador do grupo gestor foi o seguinte: a decisão não está tomada. Estamos estudando
entre exercer o direito legal de demitir ou adotar um PDV. Plano de demissão voluntária. Isso, afirma o coordenador do grupo gestor em sua entrevista ao DC, ao Diário Catarinense. Aí é dito no boletim do Sindasp, para quem não estava compreendendo o porquê do não avanço nas negociações dos acordos coletivos da EPAGRE, da SIDASC, da Santur e CODESC... Está aí a explicação. Essas palavras são muito esclarecedoras. Se alguém tinha dúvidas sobre a intenção do governo de acabar com a nossa estabilidade de emprego, conquistada com muita luta, e manter os nossos salários lá embaixo, aqui temos a confirmação. Então, o sindicato entendeu, através desta frase aí do representante do grupo gestor, que está claro o porquê desse entrave nas negociações. Né? Eles estão estudando entre demitir, né, ou fazer um PDV, que é um programa de demissão incentivada, como demitir se fosse voluntária. Demitir. Isso. E aí a pergunta que foi feita lá no sindicato é o seguinte, certo, eles poderiam demitir esses trabalhadores, servidores públicos seletistas da forma assim tão facilmente? Existe uma grande discussão jurídica em relação a isto. A estabilidade. Sobre a estabilidade, porque, como a gente viu anteriormente, os estatutários estão em uma condição regidos pela lei própria do Estatuto dos Servidores, e existe aqueles seletistas que são regidos pela CLT. Então, digamos assim, há no judiciário entendimentos no seguinte sentido: não, os servidores estatutários, conforme o artigo 41 da Constituição, e até peço aí para os telespectadores, internautas, que leiam esses regramentos, porque todos nós somos submetidos a eles. Então, aos trabalhadores aí da EPAGRE, da SIDASC, da CODESC, o pessoal da base privada, enfim, todo mundo tem que saber o que é escrito na nossa Constituição. E o artigo 41 diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Quanto tempo de estabilidade? Desculpa. Aí teria uma estabilidade, ou seja, essa dispensa teria que ser motivada, teria que ter um motivo. Teria que ter uma sindicância, um processo administrativo disciplinar. Em cima da pessoa, e não agora vou fazer um PDV porque tem muito. Certo. Tchau. Certo. Só que aí alguns juízes entendem, ministros entendem o seguinte: como esse artigo é destinado aos servidores públicos de cargo efetivo, não seria aplicado aos servidores seletistas. Aí se diz que a súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho também diz o seguinte, que só teria direito à estabilidade os servidores públicos estatutários. Porém, temos aqui 2 decisões do Tribunal Regional do Trabalho de Florianópolis, de Santa Catarina, desculpe, em que diz o seguinte: entendo que o empregado público seletista admitido após concurso público possui estabilidade. O seletista. Essa discussão do artigo 41 da Constituição e da súmula 390 se é seletista estatutário, mas aqui diz isso, da mesma forma que os servidores estatutários, sendo que sua dispensa deve ser motivada e obedecer o procedimento administrativo, sob pena de não se poder examinar se o ato foi legal e impessoal, porque o artigo 37 da Constituição diz que a administração pública tem que ser impessoal. Ela não pode te demitir simplesmente, tem que ter um motivo. Um motivo justo, uma causa, uma justa causa. Além de ferir o princípio da acessibilidade, na medida que permite, por meio de sucessivas dispensas, a contratação de candidato que for da conveniência do administrador. Né? Que pode acontecer. Cabide de emprego, leia-se. Exatamente. E diz mais, né? A dispensa de um empregado seletista deve ser transparente, fundamentada e com formalidade para verificar se, através de sua motivação, se guardam relação com o interesse público. Nossa.
Então, não é uma discussão simples. Não é uma discussão simples, mas eu não sei se tu entendeu que essa declaração do grupo gestor aí, de que estão estudando se vão demitir... É inconstitucional. Em princípio, segundo essas orientações aqui, essas decisões do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina, elas devem seguir esse caminho da impessoalidade, do interesse público e etc. Tudo bem. Doutora Caroline Schwartz de Almeida, advogada do Sindasp, vamos fazer um breve intervalo? Vamos fazer um breve intervalo. Porque agora pegou fogo essa discussão, né? Estamos aqui conversando com a doutora Caroline, advogada do Sindasp, sobre a situação aí dos servidores públicos, principalmente aqui os representados pelo Sindasp, que são os estatutários, aliás, as categorias de servidores públicos, né? Estatutários e seletistas. E esse recente pacote de medidas econômicas de contenção de gastos que o governo do estado anunciou há 1, 2 semanas, agora tem uma cláusula ali que pode acabar em demissão, né, de servidores públicos. E isso até explica também o porquê a demora em fazer o acordo coletivo de trabalho, né? Estavam preparando uma pequena surpresa aí. E segundo o que a doutora Caroline está nos explicando, não é assim pegar e quero demitir e demito, né? Tem uma série de trâmites a serem respeitados, que a gente volta a abordar daqui a pouco aqui no Floripa em Foco do Sindasp, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Voltamos com o Floripa em Foco com o Sindasp, nesta semana recebendo a advogada do Sindasp, a doutora Caroline Schwartz de Almeida, que está nos explicando um pouco, né, como é que são as relações de trabalho para quem é funcionário do governo, que pode ser estatutário ou seletista, e ela está chamando a atenção especificamente sobre esse pacote de medidas de contenção de gastos anunciado pelo governo do estado de Santa Catarina, e essa cláusula de provável demissão ou de PDV
foi dito pelo presidente do CPF, aquele, do Comitê de Política... Foi o grupo... Do grupo gestor. Isso, foi o coordenador do grupo gestor em sua entrevista ao DC. Isso. E aí você já estava fazendo a sua pesquisa e teve um caso, um julgamento, que não foi bem assim para demitir os cientistas? Isso, foi um processo, inclusive, contra a EPAGRE. A EPAGRE, isso. Em casa mesmo. Quiseram demitir e não foi tão fácil. E foi um processo que o trabalhador ele conseguiu a reintegração. É recente esse julgamento? Esse julgamento... Um ano, 2, 10? Não, em 2010. De 2010, é isso. Recente. Quem quiser ter o número dos julgados, enfim, o número do processo, pode nos mandar um e-mail que a gente consegue repassar essa informação. Se o comitê gestor do Estado precisar, fornece a informação gratuitamente. E tem um outro que, deixa eu ver até de quando que é o julgamento, é de 7 de março de 2012. Então é recente. E que trata do mesmo tema. Que trata sobre o mesmo tema, que é dito o seguinte, e também é um processo contra a EPAGRE. Então, a gente procurou identificar alguns julgamentos das empresas da própria base do Sindasp, mas deve haver outros, que diz o seguinte: nula a demissão do autor. O ato do desligamento do emprego público, do empregado público aprovado por concurso público, necessita ser motivado, a fim de permitir a verificação das condições de validade, sob pena de abrir brecha à arbitrariedade e abuso de poder, incompatíveis com o Estado democrático de direito. Demitir porque tem que fazer economia não é justificativa, então. Tem que ter justa causa. Porque o interesse público, ele deve permanecer. É o que nós estávamos conversando aqui no intervalo. O serviço público, a sociedade tem um anseio para que ele fique melhor, não para que ele fique menor e menos eficiente. Será que existe o interesse público de demitir? E, inclusive, será que existe o interesse público de que esses coordenadores, esses chefes, até digam que vão demitir? Será que isso não é uma ameaça de demissão? Será que os trabalhadores não estão se sentindo ameaçados em relação a isso? Porque existe, talvez, o direito do empregador tomar as suas medidas, ou até... Não que exista o direito, mas o empregador pode fazer o que quiser. Agora, se esse ato é válido, é legal, isso é uma outra situação. E, então, a sociedade ela deve ficar bem a par em relação a isso, porque quando se vota, não se vota apenas no prefeito, no vereador, no presidente, todo numa linha política, porque existe, muitas vezes... políticos que vão ocupar essas empresas públicas, que são empresas que são bens nossos. Então, o que os trabalhadores estão fazendo é trabalhar nessas empresas públicas, inclusive pagar o valor para que elas continuem existindo. Então, será que esta questão dessa ameaça de demissão, será que é o interesse público realmente que está preponderando? Ou isso está sendo colocado em uma negociação, talvez para ameaçar os servidores aí para virar uma OS, uma organização social geral para o Estado, vender mesmo, privatizar. Vender, porque às vezes enxugar essas empresas, tirar delas a finalidade, como acontece pelos boletins de informativos do Sindasp, na Cidasc, a finalidade primeira da empresa já é bem diferente da atividade que ela está fazendo hoje. Então, muitas atividades estão sendo extintas, talvez até para que os administradores venham a propor aí a venda e a privatização disto. Essa empresa não funciona mais, vamos vender. Claro, porque se a empresa não está funcionando, não tem quase empregado nenhum, por que ela vai existir segundo a ótica desses administradores? É claro que eu não posso pensar que isso é a regra, né? Mas de acordo com os exemplos que já se tem tido, né, doutora? Isso. Aponta uma privatização possível. Se a privatização fosse a alternativa, os nossos celulares, o sinal de celular iria funcionar perfeitamente.
porque teríamos estradas de ferro, né, com as ferrovias, enfim. Olha, enfim, isso aí é um assunto que vai longe, mas o que nós gostaríamos de dizer é isto, que essa afirmação do grupo gestor, nós temos um contraponto a isso e nós entendemos que o artigo 37 da Constituição deve prevalecer. Independente dessa discussão do artigo 41 da Constituição, se é aplicado ou não para os servidores públicos seletistas e até da súmula 490, eu sei que são muitas informações técnicas, sim, mas isso é interessante para que até se respalde aí uma defesa judicial no futuro, pedindo talvez anulação dessa rescisão contratual e possivelmente a reintegração dos trabalhadores. Muito bem. E o Departamento Jurídico do Sindasp está à disposição dos trabalhadores, é só entrar em contato. É através do site o contato mais ágil, né? Sim, é possível através do site e através dos nossos e-mails também, que é jurídico@sindasp, com i no final, sc, tudo junto, .org.br. jurídico@sindaspisc.org.br. E nós temos advogados credenciados também aí por todo o estado de Santa Catarina. Nas delegacias regionais. E há também os profissionais, os advogados das cidades, enfim, mais próximos, que podem aí auxiliar e amparar os trabalhadores nesses momentos aí de ameaças de demissão e até talvez uma demissão concretizada, coletiva. Um PDV, né? Muito bem, doutora Caroline Schwartz de Almeida, advogada do Sindasp. Não percam a reprise deste Floripa em Foco logo mais a partir das 22 horas e também logo vai estar disponível no site do Sindasp, né? Sim. Como é de praxe. Vai estar disponível no www.sindaspisc.org.br, né? Um prazer sempre conversarmos, né? Uma boa semana e até um próximo Floripa em Foco. Isso. Né? Agradeço bastante o espaço. E estaremos aí à disposição através dos nossos e-mails, através do site do sindicato, pelo telefone, enfim, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, estamos à disposição. Muito bem, obrigado pela presença. Obrigada. Você segue na programação da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó.